pessoal, a gente então vai continuar a discussão dos estudos de caso referentes às leis de Newton. E hoje, a aula de hoje, na verdade, ela vai ser picotada. Então, inclusive, o vídeo que vai para o YouTube, ele vai picotado. Por quê? Porque a gente tem uma série de situaçõezinhas para abordar, né? Força elástica, plano inclinado, que mais? Força elástica, plano inclinado, polia, sistemas com forças centrípetas, né, movimentos circulares. Então, cada bloquinho vai discutir uma coisa diferente. Gravidade aparente, vamos discutir o caso do elevador, tá? Então, no YouTube, quando eu for colocando os vídeos para vocês lá no Slack, eles vão vindo em módulos, tópicos. Força elástica, isso. Agora eu quero ver o de polia, é isso, tá? Vai ser basicamente assim. Então, eu vou gravando, corto, gravo, corto, para que a gente possa depois ter acesso dessas coisas de maneira mais rápida no YouTube, tá? Bom, então vamos começar com a força elástica, a famosa lei de Hooke, né? Aqui. Bom, força elástica. Para a gente poder entender o conceito, vamos imaginar aqui duas figuras, tá? Essas duas figuras mostram dois corpos, bloquinhos, tá? Num sistema horizontal. E vamos imaginar que esse piso está sem atrito, para não complicar o nosso problema. Tá? Também quero que ele esteja na horizontal, de tal maneira que o peso e a normal se anulem. Tá? E aí eu conectei a uma parede uma mola, um sistema de amortecimento. Né? As molas são sistemas de amortecimento. Tá. A mola ela é um dispositivo que tem um comprimento natural. Então, quando ela é produzida lá, dependendo do material que ela é feita, ela tem um comprimento basicamente natural. Deixa eu só deixar isso aqui aberto, para se alguém precisar entrar aqui. Só que a mola ela é um dispositivo que tem resistência tanto à elongação como à compressão. Né? De tal maneira que a mola ela vai aplicar no corpo uma força que a gente chama na física de restauradora. Por que restauradora? Porque ela tenta restaurar a mola ao seu comprimento original. Basicamente é isso, tá? Então, eu tenho na primeira figura um corpo preso a essa mola com comprimento L0. Aí eu vou pegar esse corpo e vou puxar ele para a direita. Um agente externo. E vou manter ele de tal maneira que a mola sofreu uma elongação, tá? Essa elongação vai ter uma importância fundamental nos cálculos, vocês já imaginam, né? Na medida em que eu vou forçando a mola, ela vai elongando mais. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E aí o que a gente percebe? Quando você estica a mola, a força elástica surge tentando levar a mola para uma posição de relaxamento, que seria a posição inicial dela, né? Aí um spoiler do futuro. Lá na frente, a gente vai pegar esse corpo, tá? Num plano liso, e vai soltar o corpo. Quando a gente soltar o corpo, ele vai ficar oscilando. Fazendo aquele movimento famoso chamado movimento harmônico simples. Tá? A gente vai falar sobre isso lá na frente. Por enquanto, eu quero que você perceba que a força elástica ela surge de maneira natural na mola. Ela é uma força tipo uma tração, mas eu não posso dizer que é uma tração, vocês já vão entender por quê, que tenta levar a mola para uma posição de repouso. Tá? E isso no caso dela estar esticada. Aqui você tem uma outra situação em que o mesmo corpo foi apertado. Então, eu cheguei aqui pela direita da tela e apertei a mola. Causei uma deformação também. Tá? Quando eu aperto a mola, a própria mola começa a empurrar o corpo. Então, essa força elástica ela está sendo aplicada pela mola no corpo. Tudo bem? Repetindo, a força elástica ela está sendo aplicada pela mola no corpo. Ela é uma ação. Tá? Então, tipo, a mola está empurrando o corpo para a direita. Tá? Beleza. Então, se a força elástica existe, nós temos que aprender a caracterizá-la com módulo, direção e sentido, certo? Vetorialmente falando, eu preciso disso. Então, eu vou fazer como eu sempre fiz.
Sempre que a gente apresentar o vetor, vamos primeiro apresentar a parte de desenho dele, né? Como é que é a ideia dessa força elástica, né? Primeiro vamos falar da direção e do sentido, tá? Então, ó, direção. Você pode dizer que é a mesma da mola. Tá? Eu imaginava assim na minha cabeça, quando eu pensava na força elástica. A mola, ela é uma espécie de uma espiral, né? Ela vai fazendo uma helicoide, né? Então é como se fosse um tubo. Eu imaginava o vetor força dentro desse tubo empurrando o corpo. Então, ó, a mola, ela tá na horizontal. Veja. Opa, peraí. A mola, ela tá na horizontal. Se a mola tá na horizontal, ela vai empurrar o corpo na horizontal. Então você vai escrever a força elástica na mesma direção da mola. Tudo bem? E o sentido? Como é que a gente poderia dizer que é o sentido da força elástica? Você pode pensar que ele é contrário à deformação sofrida. Então, como assim? Por exemplo, quando eu estico a mola quer voltar para o lugar, né? Então ela puxa o corpo. Então a força ela está contrária à elongação. Então quando você estica, ela puxa. Aqui é o contrário. Quando você empurra a mola, quando você comprime, ela tenta esticar. Tá? Então eu posso dizer assim: o sentido é o oposto ao da elongação. Tá? Lembrando sempre que esse vetor ele é desenhado no corpo, né? Ó, no corpo. É o corpo que está sofrendo a ação da força elástica. Tá? Tudo bem? É claro que, por exemplo, essa força elástica muitas vezes ela é conhecida. Né? Imagina uma situação em que você, por exemplo, pegue um corpo e coloque uma mola pendurada e coloque o corpo na mola. E abaixe o corpo de tal maneira que você deixe ele parado com a mola esticada. Aquela força que está puxando o corpo para baixo está sendo feita também pela mola. Então, muitas vezes a gente vai conseguir calcular o módulo dessa força, tá? Mas ela é sempre desenhada dessa maneira. Até aqui tranquilo, gente? Ô, Dan, Pode falar. então, rapidão, então daria para falar que o sentido é como se fosse a tendência da mola voltar para a posição original, né? Porque Perfeito. quando eu puxo, ela tenta voltar e quando eu empurro... Você pode falar exatamente isso. Você pode falar assim, no mesmo sentido da restauração dela. Perfeito. Tá? Tudo bem? Continuando? Vamos embora. Agora, vamos falar de módulo. Módulo. Né? A gente já sabe desenhar. Agora, vamos calcular. Bom, aqui tem uma figura que eu achei bem legal na internet, que mostra bem a ideia da força elástica. Veja, eu tenho agora uma mola vertical, tá? Vamos imaginar que a nossa mola ela é ideal, então, portanto, ela não tem massa. Por que é importante a mola não ter massa? Porque se a mola tem massa, o próprio peso dela a deforma. Então, ela já começa o problema com uma deformação natural dela. Então, para facilitar nosso problema, a gente vai considerar que a massa dela é desprezível. Beleza. Quando eu penduro um peso P aqui, a mola deforma, certo? Agora eu vou fazer uma pergunta que pode parecer óbvia, mas explicar isso é difícil. Por que quando eu penduro um peso P aqui, a mola deforma? Enquanto vocês vão pensando, eu vou desenhando aqui uma coisa. Eu vou desenhar a mola meio já esticada e aqui um bloco. Tá? Aqui, o bloquinho. Que daí eu vou desenhando e a gente vai meio que discutindo juntos. Porque tem uma força-peso. Então, essa força-peso, ela tenta puxar a mola, certo? Perfeito. O que a mola faz, então? Puxa o corpo para cima.
Então, o corpo está sofrendo a ação de duas forças. Uma força, peso, e uma força elástica, né? Por que eu tenho que admitir a existência de duas forças? Para justificar que ele está em repouso, tá? Até aí, beleza. Então, a gente pode dizer que o peso está atuando como uma força elástica aqui, elongando a mola, né? O valor dele é o mesmo da força elástica. Beleza. E isso causa na mola uma dada deformação. Tá. Aí o que a gente vai observar na figura? Eu vou dobrar o peso. Eu vou dobrar o peso. Dobrei o peso. Quando eu faço o mesmo sistema com o peso dobrado, eu percebo que, em relação àquela elongação inicial, a minha nova elongação também dobra. E aí eu tenho a figura do lado, com o mesmo sistema, agora com 3 pezinhos, portanto, 3 vezes a elongação. Tá? Então, basicamente, o comportamento da força elástica, a elongação responde a ela de maneira proporcional. De maneira proporcional. Né? De tal maneira que a gente pode imaginar essa situação graficamente falando. Então, tipo assim, né? Bom, quando não tem força nenhuma, não tem elongação. Quando tem uma força F, você tem uma elongação X. Quando você tem uma força 2Fs, uma elongação 2x, né? Proporcional. Então, eu ponho no eixo XY e encontro isso. Encontro isso. Tá? Aí você para a física, abre a matemática e olha para uma função desse tipo. Tá? É uma função de primeiro grau, gente. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Na matemática, você descreve isso da maneira mais simples. Você escreve assim, ó, y igual a ax mais b, não é mesmo? Só que aqui ainda vai um OBS, que é o seguinte. Isso aqui não é o coeficiente linear? Alguém lembra o que significa isso na matemática? O coeficiente linear do gráfico, da função. Qual que é a relação dele com o gráfico? A inclinação. Não. Inclinação é o outro. É o útil. O outro, esse que você está falando é o A, né? Perdão. Esse aqui é onde, ó, falaram aqui, é onde corta o Y. Ah, vê! Então, olha que interessante. Começou eu com as minhas coisas interessantes que não são interessantes. Quer dizer, na verdade, são só para mim, né? Olha que interessante. Quando não tem elongação, não tem força. Então, ele parte do zero mesmo, ó. Parte do zero. Aí, se você tem uma elongação X, é porque a força que está atuando é X. É F. Dobra outra. Triplica outra. Quer dizer, é uma relação do tipo, nesse caso, Y igual a AX. Porque isso aqui vale zero. Ó. Isso aqui é a lei de Hooke, gente. Como assim, Dan? Agora substitui as coisas que você conhece. Ó. A força elástica é igual a um número chamado, na matemática eu chamo de coeficiente angular, né? Aqui na física a gente chama de K. Multiplicado pela deformação da mola. Isso é a lei de Hooke. Agora, a lei de Hooke, na verdade, ela é uma tradução da matemática. Tá? Beleza? Então, quando tem uma força, a Fel devolve... exatamente. Olha que puta que pariu essa frase. Usuário anônimo. Então, quando tem uma força, a força elástica, ela devolve proporcionalmente com a elongação da mola. Sim. Isso mostra pra gente que a força elástica, ela é tanto maior quanto mais esticada está a mola. Ela não é uma força constante. Ela é mais intensa quando a mola está mais deformada. Tá? Outra questão, e isso é importante, sabe? Já que vocês levantaram essa lebre, né? O pessoal está falando,
tem uma questão aí que é o seguinte: qual é o problema para calcular trabalho quando uma força varia? Eu não posso usar a fórmula. Então, quando eu for trabalhar, quando eu for fazer calcular trabalho da força elástica, eu vou ter que calcular de outra maneira, porque ela não é uma força constante, tá? Tudo bem até aqui, gente? Outra coisa que eu queria conversar about. Vocês percebam que no nosso caso, aqui no nosso exemplo hipotético, eu peguei aqui alguns dados que nos permitem observar que, de fato, essa constante ela é constante, né? De fato, essa constante ela é constante. Porque, veja, quando a força é 5, a elongação é 2 centímetros. Quando eu dobro a força, eu dobro a elongação. Isso vai acontecer com qualquer mola. Só que tem uma questão aqui que eu queria analisar com vocês. Vamos pegar um desses conjuntos de valores e vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos pegar o primeiro valor aqui, 5 e 2. Então, olha o que vai acontecer quando eu fizer a conta. 5 newtons igual a K vezes 2 centímetros. Eu vou colocar no SI, tá? Vou colocar no SI. Então, a constante é igual a 5. Já vamos fazer a conta direto, né? Não vou ficar perdendo muito tempo aqui, não. Ó. Você vai passar esse 2, 10 a menos 2 dividindo, vai ficar 5 dividido por 2, dá 2,5, vezes 10 elevado ao quadrado. Tá? Que o 10 a menos 2 ele está embaixo, ele passa para cima com sinal positivo. Até aqui tranquilo? E aí é que vem a parte importante. Qual é a unidade desta constante? Newton por metro. Faz sentido, né? Porque, veja, se a força elástica é igual a K vezes a deformação, o K ele tem que ter a unidade Newton e a unidade metro. Tá ali. Então, a nossa constante elástica, ela é 250 newtons por metro. Tá bom? Gostaria de fazer uma reflexão um pouquinho, porque essa eu acho que é uma das partes que a gente mais aprende conceito de física, quando você olha para a unidade e tenta explicar a unidade. Porque quando você tenta explicar a unidade, você começa a descobrir o que essa coisa está te contando. Então, quando você fala que uma mola tem constante elástica 250 newtons por metro, quer dizer que para cada metro que você quiser deformá-la, você vai ter que usar 250 newtons de força. É aquilo que o pessoal estava falando aqui no chat agora há pouco. Então quer dizer que a força elástica ela é proporcional com a elongação? Sim. Sim. Quer dizer, se eu quero deformar 1 metro, quanto tem que ser o peso que eu coloco ali? 250 newtons. Se eu quiser deformar 2 metros, eu preciso de 500 newtons. E assim por diante. É basicamente isso. Para cada metro deformado, quantos newtons você precisa gastar? Tranquilo? E veja que por trás desse número está escondido uma coisa da mola. Né? Aí eu faço a brincadeira assim, né? O que é uma mola mole e o que é uma mola dura? Né? O K, se você analisar o K um pouquinho profundamente, assim, olhar um pouco para a ideia, você começa a entender que ele vai te dar a dureza da mola. Né? O que seria uma mola, por exemplo, dura? Uma mola que você precisa apertar muito para deformá-la. Ela resiste à deformação. Isso é uma mola dura. Né? Tem aqueles aparelhinhos de ginástica que a gente faz para esse músculo aqui do braço, ó, que chama, acho que extensor, né, do braço. É um negocinho que tem uma mola, né? E você fica basicamente apertando ele. Você percebe que aquela mola tem uma certa resistência à força. Então, esse K ele vai dar para a gente uma espécie de comportamento da mola frente a amortecimentos, né? Podem tirar print desse slide, gente, que eu quero mostrar uma outra coisa, onde a gente vai olhar para essa curva, né, para esse gráfico, e analisar duas molas diferentes no mesmo gráfico, tá? Porque isso é uma abordagem que os exercícios às vezes nos trazem. Vamos lá.
Aqui eu tinha colocado a lei de Hooke, já prontinha. F igual a kx, tá? E coloquei aqui, nesse gráfico, uma anotação chamando a atenção de vocês para o ângulo da inclinação da reta, né? Que a gente até estava discutindo agora há pouco no slide anterior. Gente, esse coeficiente aqui, ó, angular, é o próprio K, se você analisar bem. Porque veja onde eu quero chegar, né? Para quem não lembra dessa história do coeficiente angular. Se você olhar para essa figura e enxergar um triângulo retângulo, você vai enxergar que isso aqui, ó, é um cateto oposto ao ângulo alfa, ao ângulo θ, e esse aqui é um cateto adjacente ao θ. Certo? Então eu posso dizer, em termos gráficos, que a tangente do ângulo θ vale o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que se você olhar para o cateto oposto, o que é que representa o cateto oposto? A força elástica. Se você olhar para o cateto adjacente, o que representa o cateto adjacente? A deformação da mola. Então, quer dizer, quando você olha para o gráfico e olha para o que eu escrevi, você chega à conclusão que, na verdade, F sobre ΔX, além de ser a tangente do θ, é, na verdade, o K da mola. O K da mola. Ou seja, quanto maior a inclinação, maior o K da mola. Quanto maior a inclinação, maior a constante da mola. Tá? Então, a primeira análise, ela já te permite olhar para esse gráfico que você está vendo da direita aí e já descobrir qual é a mola que tem maior K. Tá aí, ó. Tá? Comparando as duas molas, a mola que está em a mola A, né, ela tem maior K. Maior inclinação, maior K. Agora, o que é interessante, que é onde os exercícios vão, é o que significa ter uma mola de maior K? Ela é mais dura ou ela é mais mole? O que vocês acham? Uma mola de maior K é uma mola mais dura ou uma mola mais mole? Vamos ver o que o pessoal falou aqui. Dura, 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 dura. Vamos ver, é por aí a coisa. Ó. Veja, como é que você pode pensar nisso? Escolhe uma força qualquer, aleatória. Escolhe uma força qualquer. Só para você matar o negócio. Para uma força qualquer, projeta essa força nas duas curvas. Quando você projeta essa mesma força nas duas curvas, você percebe que a mola A, ela deformou uma porcaria. Enquanto que a mola B deformou muito. Né? Essa deformação ela valeria tanto para compressão como para estiramento, né? Então, quer dizer, a mola A, ela sofre menos efeito da força. Se ela sofre menos efeito, ela é mais dura, tá? Então, a mola mais dura. Mais dura, entre aspas, né? Esse termo. Tá? Em relação à força elástica, essa abordagem, ela seria abordagem de questão de teoria, né? Sem conta. Né? A gente vai depois nos exercícios, na próxima aula, fazer casos com conta, aí surgem situações. Tudo bem? Até aqui, beleza? Gostaria de fazer mais alguns comentários com vocês de força elástica, tá? Antes da gente passar para as próximas situações. Podem tirar os prints. Aí, enquanto vocês vão tirando o print, vai ficar uma perguntinha também para a gente se despedir desse slide. Eu vou pensando nas perguntas na hora, gente, é sério mesmo. Se eu pegar um desses gráficos aí e tirar a área, o que dá?
Trabalho? Boa! Vixe Maria, sniper total. Trabalho. Exatamente o trabalho. Porque lembra que, para quem não lembra, trabalho é igual a força que você aplica num corpo vezes o deslocamento desse corpo vezes um cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, quando você aplica uma força num corpo, ele desloca. Então, qual era o problema do qual eu me referi agora há pouco? De calcular trabalho pela força. Eu não posso usar essa fórmula para uma força que varia. Não posso. Eu vou substituir que valor de força? Porque à medida que a mola vai elongando, ela vai simplesmente mudando a força. Então, quando a gente trabalha com força elástica, a única maneira de calcular o trabalho é pela área do gráfico. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Não, é só isso mesmo. Viu, Jade? É só isso mesmo. Só falei que é uma característica da mola. Não sei se você pegou a parte que eu falei da mola dura e da mola mole. Tá? Se você não falou, escreve aqui, que daqui a pouco eu explico de novo. Só concluindo a questão do trabalho, é o seguinte. Depois a gente vai explicar isso, tá, gente? Eu gosto de trazer essas discussões antes, para você já ir se preparando. Então, quando você precisa calcular o trabalho? Através da fórmula, a fórmula ela tem uma limitação técnica. Eu só posso, por exemplo, eu posso usar a fórmula para calcular o trabalho do peso, porque o peso é constante. Eu posso usar essa fórmula para calcular o trabalho do atrito, desde que não seja o atrito da queda, né? Mas o atrito μ vezes a normal. Agora, com força que varia, dá problema. Dá problema. Tá? Quer ver onde que vai dar problema também? Calcular trabalho de que força? Quando a força elétrica não é constante. Porque a força elétrica também depende da distância. Tá? Beleza? Mas a gente vai discutindo isso nos próximos. Isso, então foi só sobre a dureza, viu, Jade? Só sobre isso mesmo. Tá? Beleza. Agora a gente vai se despedir desse slide e vamos falar de uma outra coisa. E quando a gente junta molas? Né? Em alguns vestibulares, depende de onde você vai fazer vestibular, pode, vez ou outra, aparecer uma questão de associação de molas. Tá? Nesses vestibulares de somatória, em geral, aparecem questões mais conteudistas. Tá? Nos vestibulares mais tradicionais, o que eu falo? Enem, FUVEST, Unesp, não me lembro de ter caído. Tá? Não me lembro, assim. Se caiu, não me lembro. Mas eu gostaria de comentar um pouquinho, caso que apareça. Eu tenho duas situações onde eu posso associar molas. E isto, atenção, você não está alucinado, não é uma aula de eletricidade e resistores. É uma aula de mecânica. Mas eu posso associar molas em paralelo, como se fossem resistores. Tá? Ou eu posso associar molas em série, como resistores. O que acontece é que quando você associa molas, o conjunto mola se comporta como se fosse uma coisa só. Então a gente traz nessa situação um conceito que é a constante equivalente da mola. Tipo assim, eu pego duas molas, associo as duas, e essas duas se comportam como se fosse uma outra mola. Qual é a constante elástica desta mola? Então, existem duas situações distintas. A constante elástica para molas em paralelo e a constante elástica para molas em série. Tudo bem? Eu vou explicar para vocês como é que se obtém essa constante. Então, veja. No primeiro caso, a gente tem aqui um sistema com duas molinhas, só que elas são diferentes, tá? Elas são diferentes. Como é que a gente associa as molas em paralelo? Você coloca aqui uma coisa horizontal, de tal maneira que quando você aplique uma força aqui, ó, as duas molas sejam obrigadas a se deformarem igualmente. Não tem escolha, né? Você vai puxar na horizontal. Acontece o seguinte, quando você puxa, esta força aqui, elástica, ela tem um valor nesta mola. E esta daqui tem uma outra. Por quê? Porque elas são diferentes. Talvez uma das molas esteja sendo, entre aspas, mais forçada para deformar aquilo. Por exemplo, se uma mola é muito dura e a outra é muito mole, o que acaba acontecendo é que uma mola acaba ficando mais forçada que a outra.
Então, quando as molas estão em paralelo, o que a gente vai guardar de conceito, né? A força que é exercida na mola 1 é diferente da força exercida na mola 2. Tá? Só que a gente sabe que as duas juntas equilibram F. A gente sabe que F é igual a F1 mais F2. Tá? Então, você tenta imaginar o seguinte. Onde é que essa F1 e essa F2 estariam sendo aplicadas? Na madeira aqui, ó. Então, a mola 1 está puxando com uma força F1 e a mola 2 está puxando com uma força F2. Tudo bem? Beleza. Aqui você tem a mola normal. A mola equivalente. Então, quer dizer, se as duas molas fossem trocadas por uma, esta uma teria que fazer essa força F. Então, olha o que eu vou escrever aqui. Eu vou escrever assim, ó. K vezes cada mola vezes a deformação dela é igual a F1, que é o K da mola 1, vezes a deformação dela, mais o K da mola 2, vezes a deformação dela. Então, olha o que eu estou escrevendo. Vê se você consegue entender a linguagem. Se eu tivesse uma mola que deformasse um x, ela teria uma constante, vezes esse x, igual a isto mais isto. Tá? Quer dizer, a força que uma molinha faz, mais a força que uma outra molinha faz. Acontece que eu posso cortar o ΔX. Porque eu posso tirar esse ΔX em evidência aqui, ó, e escrever assim. Que o K da mola vezes ΔX é igual a K1 mais K2 vezes o ΔX. Está aqui. Cancela o ΔX. Então, a gente consegue provar que a constante equivalente da mola é, na verdade, a soma das constantes. Tá? Se você tentar lembrar da tua aula de resistor, tua cabeça vai bugar agora. Lembra da aula de resistor, nesse momento, feche os olhos. Lembra como é que você calcula uma resistência equivalente para paralelo. E lembra como é que você calcula uma resistência equivalente para série. Alguém já percebeu a loucura que está acontecendo aqui? Eu nem sei se eu devia estar falando isso para vocês, tá? Correndo o risco de vocês ficarem tentando lembrar disso e não prestar atenção no que eu estou falando. Ai, meu Deus. A única coisa que viu foi isso, né? KKKKK. É isso aí mesmo. Tá? Até aqui tranquilo? Assim, gente, não sei se você precisa decorar isso, tá? Eu acho que depois de você ver eu fazendo, talvez fique mais fácil de você lembrar na hora, tá? Exato, o próprio. Exatamente. Meu Deus, a mente explodiu agora. Ai, ai. Calma, não, guarda neurônio aí. Agora a gente vai fazer o paralelo, hein? O paralelo não, o série. Então, ó, só para a gente encerrar a discussão de mola em paralelo, quando eu associo duas molas, eu ganho uma mola mais dura do que as duas juntas, porque a constante aumenta. Sacaram a ideia? Tá? Então, a nossa mola equivalente, que seria essa daqui, ó, a nossa mola equivalente, ela tem uma constante que diz que ela é mais dura do que as duas juntas. Né? Então, por exemplo, na engenharia, certamente esse tipo de dispositivo tem as suas vantagens. Né? É um sistema que resiste mais a impactos. Então, por exemplo, os sistemas de amortecimento de coisas muito pesadas devem exigir esse tipo de mola dupla, às vezes até mola tripla, né? Para resistir bem a esse tipo de impacto. Tá? E também por ser mais dura, ela acaba oscilando menos, né?
Tá? Agora vamos então olha a cabeça da pessoa. Para as molas em série. Vamos lá. Série. Gente, o segredo para você entender mola em série é enxergar que quando você gruda uma mola na outra, a força se transmite integralmente, como se ela fosse uma corda. Agora a história é a seguinte. Eu coloquei aqui uma mola, coloquei aqui amarrada a outra e puxei aqui por baixo. Então agora, esse sistema de molas, ele se comporta como uma corda. E eu não sei se vocês lembram na aula de ontem, na aula anterior, em que a gente falou que na corda, a força de tração, ela é aplicada em todos os pontos da corda com o mesmo valor. Então acontece uma coisa muito curiosa. Eu tenho, na verdade, duas molas, cada uma deformando um pouco. Tá? Sob a ação da mesma força. Então, a mola 1 pegou a mesma força e deformou um x1. E a mola 2 pegou a força, a mesma força, e deformou x2. Tá? Então, você tem assim, ó. Para a mola 1. F igual a K1 vezes delta x1. Mola 2. F igual a K2 vezes delta x2. Tá. A mola equivalente, que seria caso as duas fossem uma única mola, ela deforma, então, a soma das duas, né? Porque como elas estão grudadas na vertical, então a deformação global do sistema é a deformaçãozinha da pequena mais a deformaçãozinha da segunda. Então, o que você tem aqui? Para a mola equivalente. Mola equivalente. F igual a K equivalente vezes delta x1 mais delta x2. Delta x2. Tá? Beleza? Ok, agora olha o que eu vou fazer. Esse delta x1 aqui e esse delta x2, eu posso escrever em função disso aqui, ó. Delta x1 igual a F sobre K1. Tá? Isso para o 1. Delta x2. Opa, delta x2. Perdão, gente. Delta x2 é igual a F sobre K2. Tudo bem? Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui. A minha mola equivalente, ela é F igual a uma constante vezes a deformação dela. Tá? Então, olha só. A minha mola é F igual a uma constante elástica vezes uma deformação dela. Essa deformação dela é... Peraí, deixa eu só fazer de outro jeito, que eu acho que fica mais fácil. Ó, F igual a KE vezes... Abre um parênteses. F sobre delta x1 mais... delta x1 não, K1, perdão. K1. K1. Mais, no lugar do delta x2, F sobre K2. Deixa eu fazer uma pergunta técnica para vocês aqui. Posso cortar as forças? Sim ou não? Aí é a matemática do problema aqui, tá? Perdão.
Dá para cortar essas forças aí? E aí? Se eu for cortar, eu corto essa e essa, duas, uma só, as três, como que eu faço? Não? Olha aqui, ó. Eu vou tirar esta força em evidência. Então vai ficar assim, ó. Quer ver? Ó. F igual a KE vezes F sobre, vezes, né? 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Tá? Tirei a força em evidência do parênteses. Corto isto com isto. Tudo bem? Como é que fica essa conta? 1 igual a KE vezes 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Ó. A única coisa que eu posso fazer para terminar essa chacina, porque isso é praticamente uma chacina, é pegar essa constante aqui, que é a constante equivalente, e passar ela para cá, ó. Tá vendo que tem 1 igual a K vezes esse monstrengo. Eu vou passar a constante para cá e ela vai ficar de um jeito muito bizarro. Vai ficar assim, ó. 1 sobre a constante da mola é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Isso aqui é a constante equivalente da mola em série. Tá? Essa matemática é muito louca, porque ela é exatamente o contrário da eletricidade. Se vocês lembrarem da fórmula de resistência equivalente para o paralelo, é exatamente essa que você está vendo aí. Tá? 1 sobre a constante igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Tá? O que você precisa saber de conceito disso? Que o fato de você associar as molas em série vai reduzir a constante elástica dela. Tá? Essa redução da constante elástica acaba deixando o sistema mais mole. Então, quer dizer, é basicamente o seguinte: associação em paralelo deixa o sistema mais duro, mais resistente, né, às deformações, e associações em série, grudando uma mola na outra, são sistemas que ficam menos resistentes a oscilações. Tá bom? Tudo bem, gente? Dúvidas sobre força elástica. A gente vai encerrar a discussão de força elástica com um exemplo bem simples, tá? Então, podem tirar o print para a gente, então, fazer um exemplinho aqui. Aqui está o resuminho. Ó. Se vocês quiserem tirar um print dessa foto, também dessa imagem, ó, ela meio que resume tudo que eu falei. Tá? Sem a parte de conta, especificamente falando. Beleza. Bom, vamos encerrar a discussão de força elástica fazendo essa questãozinha aqui. Ó. O gráfico abaixo, na verdade ao lado, mostra o comportamento da força elástica que atua numa mola em função do seu comprimento, ao ser submetida a uma força externa, F. Aí ele vai fazer 3 perguntas, na verdade 4 perguntas. Item A, determine o comprimento natural da mola. Item B, bom, vamos fazendo, né? Cuidado com esse gráfico aqui, hein? Tá? Esse gráfico, ele não está mostrando força por deformação. Ele não está mostrando força por deformação.
Sabe como é que eu sei isso, gente? Porque ele não começa do zero. Ele não começa do zero. Né? Se o gráfico começasse do zero, ele estaria dizendo assim, olha, quando não tem força, a mola não está esticada. Agora, o fato desse gráfico começar do 20 indica que, mesmo sem força, o comprimento da mola é 20. Tá? Quer dizer, na verdade, essa observação do gráfico, ela meio que responde o item A. Né? O comprimento natural da mola é obtido para força zero. Então, o item A, ó, eu vou colocar aqui, A, ó, L0 igual a 20 centímetros. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Ele tá fazendo força em função do comprimento da mola. Então, é claro que se ele está fazendo força em função do comprimento, significa que a mola já tinha um comprimento antes de ser deformada. Tá? Antes de ser deformada. Item B. Obtenha a elongação da mola quando submetida a uma força de 100 newtons. Bom, quando a força é 100 newtons, o comprimento da mola é 40. Como ela já tem um comprimento de 20, ela elongou quanto aqui, ó? 20, né? Ó. Quer dizer, quando você puxa a mola com 100 newtons, ela estica 40, tá? Então, item B, 40 centímetros. O delta X, 40 centímetros. Aliás, 40 não, né? 20. Olha, eu já ia errando. 20 centímetros. Tá? Item C. Calcule o valor da constante elástica. Aí eu posso usar qualquer informação do gráfico, né? A constante elástica, ela vai ser calculada pegando uma força de 100 newtons e dividindo por uma elongação de 20. Né? Eu vou usar os dados do item B, tá? Então, ó, constante igual a 100 newtons por uma elongação de 20 centímetros. 20 10 a menos 2. Tá? Aqui vai dar 5 10 ao quadrado, 500 newtons por metro. Tá aí. Beleza? Item D. Considere que o limite de elasticidade de uma mola é o ponto em que ela deixa de obedecer à lei de Hooke. Isto é, sua deformação deixa de ser proporcional à força aplicada. Sabendo que o limite de elasticidade da mola é atingido quando a força é de 500 newtons, calcule o comprimento da mola nessa situação. Então ele está dizendo assim, olha, até 500 newtons vale o gráfico. O que você está vendo aí realmente tem um limite. Tá? Porque depois a mola começa a destruir mesmo. Então ele quer saber qual é o comprimento da mola nessa situação em que 500 newtons é aplicável nela. Bom, vamos lá. Quando você aplica uma força de 500 newtons, ela vai provocar um delta X na mola. Certo? Um delta X. Tá. 500 igual. A mola tem constante 500 newtons por metro vezes delta X. Então, nessa situação, galera, o delta X vale 1 metro. Certo? Só que toma cuidado aqui. Por quê? Ele não quer a deformação. Né? Então, numa questão de múltipla escolha, por exemplo, se você não toma cuidado, o cara vai botar a alternativa 1 metro lá. A questão é que o delta X, ele é o que ela variou. Só que lembra que ela já tinha um comprimento inicial. Então, o comprimento final da mola, ele é o inicial, mais o que ela variou. Tá? Então, o comprimento final, ele vai dar. O inicial dela era 20 centímetros. Vamos colocar em metro. E mais o que ela deformou, 1 metro. 1 metro. Então, você tem 1,2 metro. 1,2 metros seria o comprimento final
da mola, tá bom? Em geral, não costuma, desses estudos de caso, força elástica quase nunca cai sozinha, sempre cai com atrito junto, tá? Beleza. Ficou alguma dúvida de força elástica? Tá? Na aula de exercícios, a gente vai fazendo os exercícios ali mais pontuais, beleza? Tranquilo?